Olá, queridos alunos, vamos começar a nossa aula. Nossa aula de hoje é falando do Edgar Morin, os 7 saberes necessários à educação do futuro. Nós sabemos que, desde a década de 90, muitos estudiosos estão preocupados com o tipo de cidadão que nós estamos formando, com as pessoas que nós estamos lidando e como essa geração vai lidar com as questões pertinentes à natureza, ao planeta, à convivência humana, não é? Então, muita coisa está sendo pensada a nível da inteligência emocional e da inteligência cognitiva. Até quando nossa sala de aula pode agir da maneira que está agindo? Até quando nossos conteúdos, o currículo que a gente ministra hoje na sala de aula, está de acordo com as novas demandas, a demanda da nova geração, uma geração tecnológica, uma geração que já veio no meio do caos, um caos da natureza, não é? Então, com várias situações do meio ambiente, várias situações de devastamento também de valores. Então, isso tudo é tratado nos 7 saberes necessários à educação do futuro. Meu nome é Ana Vital, eu estou aqui para iniciar essa aula com vocês. Sempre que a gente tem uma aula online, a gente precisa ter algumas organizações. A primeira coisa é você estar num ambiente que você não seja interrompido. A segunda coisa é que você tenha em mãos papel e caneta para você anotar suas dúvidas. Você vai poder tirar essas dúvidas através do nosso grupo do WhatsApp. E prestar bastante atenção, não evitar todas as distrações possíveis e fazer depois a releitura e assistir novamente o vídeo para fazer essas anotações. Então, preste atenção na aula, é uma aula que não vai ser muito longa, mas que precisa da sua atenção. Os 7 saberes necessários para a educação do futuro foram escritos em 2004, onde Edgar Morin apresenta ideias que podem contribuir para o educador redefinir sua posição nas instituições de ensino e nas relações com os estudantes, nas relações com o currículo, a disciplina e, inclusive, a avaliação. São 7 saberes necessários que precisam ser ensinados. Considerar o erro e a ilusão constantes nas concepções, construir o conhecimento pertinente, reaprender a nossa própria condição humana, reconhecer nossa identidade terrena, enfrentar as incertezas constantes no conhecimento científico, ensinar a compreensão por meio do diálogo e do entendimento, e discutir, exercitar a ética. Então, é uma visão pós-crítica do desenvolvimento dentro da escola, nos currículos e nas avaliações. Se a gente for considerar uma educação do século XX, é a educação da certeza. A educação do século XXI é a educação das incertezas. Por isso que, no século XX, o erro era tratado como algo prejudicial. Hoje, a gente entende que o erro é uma necessidade para a aprendizagem. Então, quer dizer que a gente tem uma flexibilização na ideia da pessoa errar, na ideia da pessoa ter tido um conhecimento que depois pode ser alterado, pode ser modificado ao longo do processo. O erro e a ilusão. A ciência nos acostumou a nos afastar do erro e suas concepções. Contudo, é preciso considerar o erro e a ilusão constante nas concepções para que o ensino e o conhecimento avance. Isso quer dizer o seguinte: quando a gente usava a correção dos erros como uma maneira de punição, o erro era considerado punitivo. Hoje, o erro é construtivo. Eu erro para acertar. Não existe aprendizagem sem erro. E essa ideia da certeza. As certezas na ciência do século XX e do século XIX eram certezas absolutas. Havia uma necessidade do imperativo da ciência em relação à educação.
Hoje, nós sabemos que a própria ciência já reformulou uma série de certezas. Então, nós precisamos considerar a ilusão como parte do conhecimento. Todo conhecimento comporta risco de erro e de ilusão. A educação deve mostrar que não há conhecimento que não seja, em algum grau, ameaçado pelo erro e pela ilusão. Então, quer dizer o quê? Eu posso modificar, eu posso alterar. O que eu aprendi hoje pode ser certo para hoje, mas amanhã já não vai fazer mais sentido. O conhecimento não é um espelho das coisas ou do mundo externo. Todas as percepções, ao mesmo tempo, traduções e reconstruções cerebrais, como base de estímulo e sinais captados e codificados pelos sentidos. Então, quer dizer que a aprendizagem ela é absolutamente individual. Então, o entendimento que eu tenho, a leitura que eu tenho do mundo, ela é minha leitura e não a leitura do outro. Então, é necessário abrir o diálogo dentro de sala de aula para que a gente entenda a compreensão do aluno, para que a gente mergulhe no mundo do aluno e entenda se ele está percebendo o conteúdo de maneira assertiva, se ele está percebendo o conteúdo de acordo com as vivências dele e se ele está percebendo o conteúdo sendo capaz de transpor esse conteúdo para o outro. O desenvolvimento do conhecimento científico ele é poderoso, meio de detecção dos erros e de luta contra as ilusões. Entretanto, os paradigmas que controlam a ciência podem desenvolver ilusões. Nenhuma teoria científica está imune para sempre contra o erro. Todas as teorias científicas podem ser questionadas. Não há um dogmatismo científico. Nós precisamos entender que a ciência ela constrói um aprendizado num determinado tempo e espaço, que pode ser totalmente reavaliado em outro tempo histórico. Além disso, o conhecimento científico não pode tratar sozinho dos problemas epistemológicos, filosóficos e éticos. Ele precisa de outros conhecimentos, conhecimentos afetivos, conhecimentos emocionais, conhecimentos sociais, conhecimentos culturais. Ele sozinho não dá conta da assertividade epistemológica, filosófica e ética. O conhecimento precisa ser pertinente. Ele defende que não é preciso aniquilar a ideia de disciplina, não é para acabar com as disciplinas, mas deve articular a ideia da disciplina em outros contextos. Para que o conhecimento seja pertinente, a educação deve tornar o contexto global, multidimensional e complexo evidente. Há ciências que já praticam o conhecimento pertinente, como, por exemplo, a ecologia, que junta várias áreas do conhecimento para dar conta do meio ambiente. Portanto, o conhecimento pertinente é uma ideia contra a fragmentação. Então, o que seria o conhecimento pertinente? É trabalhar o conhecimento de forma colaborativa, juntando várias áreas para dar conta de um determinado conhecimento. Por exemplo, quando a gente fala de neurociência, quando a gente fala de ecologia, quando a gente fala de pedagogia. A própria pedagogia, ela reúne conhecimentos da filosofia, da psicologia, da sociologia, da didática, para poder dar um conhecimento pertinente. Conhecimento pertinente é aquele que não fica fragmentado numa única ciência. Ele busca em outras ciências a explicação mais assertiva, mais racional e mais atualizada do conhecimento. Precisamos entender a condição humana. Precisamos aprender que temos multidimensionalidade. Essa palavra é uma palavra bem constante na literatura do Edgar Morin. Além de seres culturais, nós também somos seres naturais, somos seres físicos, somos seres psíquicos, somos seres míticos e somos seres imaginários. É necessário reconhecer a nossa própria condição humana
dualidade. Expressa na ideia de sapiens dens. Somos sábios e somos dementes ao mesmo tempo. Somos pessoas que pensamos e somos pessoas que agimos. Somos pessoas que temos sentimentos, mas também temos razão. Então, conhecer o ser humano e situá-lo dentro do universo. Devemos reconhecer nosso duplo enraizamento no cosmos físico e na esfera viva. Ao mesmo tempo, nosso desenraizamento propriamente humano. Estamos simultaneamente dentro e fora da natureza. Isso aconteceu porque dentro da ciência, né, do grande boom da ciência no século XVIII, século XIX, século XX, nós nos afastamos do que é natural e nós não nos entendemos mais parte desse todo que é o universo. Desculpa. Então, o que acontece com a nossa mentalidade? Nós hoje somos seres humanos que desconectamos da natureza, como se nós não fôssemos seres naturais, como se nós pudéssemos comandar a natureza. O universo é uma amplitude muito maior do que o ser humano. O ser humano é absolutamente vulnerável a esse universo, só que a escola, ela dentro de uma ciência cartesiana, ela traz o ser humano como soberano, como dentro da espécie, né, da categoria de espécies da natureza, o ser humano é colocado como uma espécie superior. E quem fez isso? A ciência, porque a própria natureza não considera o ser humano um ser superior. Somos originários do mesmo cosmos, da natureza, da vida, mas devido à própria humanidade, a nossa cultura, a nossa mente, a nossa consciência tornou-nos estranhos a esse cosmos, que nos parece secretamente íntimo. O ser humano é o ser que, a um só tempo, plenamente biológico e também cultural. E traz em si essa unidualidade originária. Quer dizer o seguinte: o ser humano ele não se reconhece nesse uno, que é duo, né? Biológico e cultural ao mesmo tempo. 100% biológico e 100% cultural. Um não pode estar desconectado do outro. Quando a gente se desconectou e passou a ser muito mais cultural do que biológico, nós desaprendemos a respeitar a natureza. O homem somente se realiza plenamente como ser humano pela cultura e na cultura. Não há cultura sem cérebro humano. E o que é o cérebro humano? É o aparelho biológico dotado de competências para agir, receber, saber e aprender. Mas não há mente, mind, né? Isso é, capacidade de consciência e pensamento sem cultura. Então, nós não conseguimos desenvolver pensamento sozinhos, biologicamente somente. Nós precisamos de parceiros culturais. Então, a cultura é importante? Sim. Cultura sem cérebro é importante? Não. Então, eu preciso do cérebro, que é um aparelho biológico, mas eu preciso da cultura, que é onde eu tenho o compartilhamento com as outras etnias, com as outras culturas. O ser humano é, a um só tempo, físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Esta unidade complexa da natureza humana é totalmente desintegrada na educação por meio das disciplinas, tendo-se tornado impossível aprender o que significa ser humano. É preciso restaurá-la, de modo que cada um, onde quer que se encontre, tome o conhecimento e a consciência, ao mesmo tempo de sua identidade complexa e sua identidade comum a todos os outros seres humanos. É não deixar de ser humano a ser cultural. Precisa retomar essa natureza, essa condição humana dentro da educação. A educação, ela meio que tornou dual, né? Duas coisas distintas.
aprender e ser como coisas diferentes, mas para eu aprender alguma coisa, eu tenho que ser na minha globalidade. Identidade terrena. A Terra é a nossa pátria. A ideia de identidade terrena está diretamente ligada à ideia de sustentabilidade. Precisamos ensinar que a Terra é um pequeno planeta que precisa ser sustentado a qualquer custo. Construir um planeta sustentável significa construir um planeta viável para as futuras gerações. Se nós não conseguimos manter o planeta sustentável, o planeta pode apresentar sinais de irritabilidade, como já é possível constatar isso através de vários impactos ambientais aí, maremoto, terremoto. Isso é o quê? É a natureza dando sinais de que não está satisfeita com a atuação humana. Precisamos também enfrentar as incertezas. A ciência cartesiana, aquela que separava a matemática da geografia, da história, do inglês, a matemática cartesiana é aquela fragmentada, que também divide primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. É a mesma que divide dever de casa, dever de aula. Então, é essa dualidade, né? É dividir em partes o todo. E constituiu uma ideia de que tudo é científico. Pertence ao reino da certeza. Então, nós não estamos preparados para as incertezas. Nós nos preparamos cientificamente para dominar a natureza. Então, temos em nossas escolas muitas disciplinas visando dar a certeza sobre conteúdo. Só que nós vivemos no mundo das incertezas. Será que nós sabemos lidar com as incertezas? Em 1927, houve um princípio, o princípio da incerteza. E esse autor, o Werner, ele ganhou o prêmio Nobel. O princípio da incerteza afirma que um determinado elemento atômico pode se comportar simultaneamente como onda e partícula. Nós, seres humanos, também somos partículas e ondas. Somos partículas enquanto seres individualizados. Somos ondas enquanto seres portadores de múltiplas funções, né? De multiplicidade. Temos que ensinar o princípio da incerteza, no qual o conhecimento científico nunca é um produtor absoluto de certezas. Ao contrário, tudo aquilo que foi criado pelo homem é criado pela ideia da incerteza. A incerteza pode comandar o avanço do saber e da cultura. Esta ideia precisa ser incorporada no ensino da física, da química, da história, da geografia, das línguas, da filosofia. Trabalhar as incertezas do mundo é gerar uma curiosidade contínua. Nós nunca teremos a certeza absoluta sobre as coisas. Outra coisa, que é outro princípio, é ensinar a compreensão. A compreensão deve ser o meio e o fim da comunicação humana. Melhorar a comunicação humana é voltar a comunicação humana para a compreensão de um pelo outro. Nossas instituições de ensino são caracterizadas pela incompreensão. Disciplinas que nos obrigam, que brigam, né, com outras disciplinas. Departamentos que não se entendem uns com os outros. Áreas de conhecimento que não dialogam, que não falam umas com as outras. Então, nós trabalhamos dentro das nossas escolas a incompreensão. Ensinamos através da incompreensão. Precisamos ensinar através da compreensão. É preciso, então, introduzir o ensino da compreensão nas unidades de ensino, em qualquer nível que elas exerçam. A ideia de compreensão pode ser estendida ao planeta, que precisa de mais compreensão. O que caracteriza hoje o nosso planeta, enquanto terra-pátria, é a incompreensão política, ideológica, econômica, religiosa. Nós não nos entendemos. Então, por isso, não há compreensão entre os povos. As guerras estão aí mostrando isso, né? As pessoas em sala de aula se dividem em facções. Isso tudo é incentivado por uma
uma ideia de incompreensão. Nós precisamos trabalhar mais amor, mais compreensão do outro, mais entendimento de humanidade. E a ética do gênero. Isso tem tudo a ver com os currículos pós-críticos. A ética é uma palavra de entendimento complexo. Poderíamos resumir o significado da ética como a seguinte expressão: não desejar para os outros aquilo que não deseja para você. A antropoética é a ética do gênero humano. O ensino da antropoética precisa ser reintroduzido nas escolas. A antropoética está ancorada em 3 elementos: o indivíduo, a sociedade e a espécie. Precisamos construir uma antropoética para religar indivíduo, sociedade e espécie. Como aplicar os 7 saberes na reforma da educação é um problema que se tem discutido e tem que ser discutido e decidido coletivamente nas instituições de ensino. Os 7 saberes podem contribuir para juntar as disciplinas de maneira sistêmica. Podemos juntar todas ou algumas, podemos juntar de maneira interdisciplinar ou transdisciplinar. Na prática, se propõe uma redefinição do currículo que integre os saberes e propicie a formação e ações de um novo tipo de professor, um professor que se preocupe com o desenvolvimento emocional das crianças, um professor que se preocupe com o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo ao mesmo tempo. O pensamento complexo não é contra a disciplina, mas abre outros campos para a disciplina. Sua introdução no ensino pode nos levar possivelmente a rumos inovadores e à construção de um conhecimento pleno, um conhecimento macro, uma macrodisciplina. Esse conhecimento complexo, levando a uma macrodisciplina, são as práticas trans. Todas as práticas trans são macro, são complexas. Qual é o propósito, então, dos 7 saberes? Revisar os currículos, integrar as disciplinas e religar os saberes, reorganizar o pensamento, abrir outros campos de saberes, recusar a separação entre razão e emoção, ciência e arte, ciência e mito, estimular o diálogo entre diferentes, reconhecendo que pode haver relações de tensão entre os opostos, singular e universal, local e global, sujeito e objeto, criar o diálogo e não a separação. O que houve ao longo do processo cartesiano foi a separação. Esse é o livro Os 7 Saberes Necessários da Educação do Futuro, de Edgar Morin, e vocês poderão aí fazer a revisão desse vídeo, entendendo que é uma visão complexa, onde eu reúno os aspectos humanos, biológicos, com os aspectos culturais. Nós somos 100% biológicos, 100% culturais. Então, eu não posso separar o indivíduo do coletivo e também não posso separar o coletivo do indivíduo. Essa dualidade que veio com a ciência tentando dominar a natureza, numa tentativa desenfreada em conter a ação da natureza sobre o homem, e nós podemos ver isso em tudo, até na estética. As pessoas não querem envelhecer, elas não querem entender a sabedoria de ser uma pessoa mais velha. Elas querem esticar a ruga, elas querem aumentar a idade, né? Aumentar o tempo de vigor do corpo, quando, na verdade, ela deveria aproveitar a caminhada e não pensar no final da caminhada. Então, os 7 saberes necessários para a educação no futuro são saberes pós-críticos, voltados para uma vivência mais emocional. Precisar reconectar pelo amor aquilo que gerou a incompreensão, passar a gerar a compreensão entre os povos. Espero que você tenha gostado da aula, é uma aula bastante filosófica.
Anote suas dúvidas, se tiver alguma dúvida, vá lá no grupo do WhatsApp para que a gente possa tirar essas dúvidas. Ok? Até a próxima aula.